Olá pessoal, nesse vídeo você vai entender como hoje em dia muitas pessoas têm pensado por você. É isso mesmo, você tem deixado que outras pessoas moldem o seu pensamento através de coisas que você imagina que sejam certas. Para isso, eu vou ler para você o texto Entenda a diferença entre direita e esquerda. Perguntei para uma menina o que ela queria ser quando crescer. Ela disse que queria ser presidente. Os pais de esquerda estavam em volta e perguntei: se você fosse presidente, o que você faria primeiro? Ela respondeu: eu daria comida e casa para todos os moradores de rua. Os pais dela sorriram e com orgulho disseram: bem-vinda à esquerda. Uau, que ideia ótima, eu lhe disse. E continuei: você não precisa esperar ser presidente para fazer isso. Você pode ir à minha casa, podar o jardim, varrer o quintal, eu te pago R$100, depois te levo ao mercadinho, onde ficam os moradores de rua, e você pode lhes dar o dinheiro. Ela pensou um pouco, me olhou e perguntou por que o morador de rua não pode ir na sua casa fazer o trabalho e você paga os R$100 para ele. Eu sorri e disse: bem-vinda à direita. Bom, esse texto foi enviado para mim pela Jennifer, que comentou que o patrão dela mandou isso para ela. O mais interessante é imaginar que o patrão dela pode ser inclusive o dono do mercadinho, que está incomodado, né, com os moradores de rua. Agora vamos começar a raciocinar se faz muito sentido esse ponto de vista. A primeira coisa que eu queria que você refletisse é: quantas pessoas tem aí oferecendo quintal para capinar? Quantas pessoas tem aí oferecendo emprego? Porque existe uma ideia na cabeça dessas pessoas que estão apoiando essa ideologia que todos os desempregados e todos os moradores de rua são desempregados e moradores de rua porque são vagabundos. Mas nem todo mundo tem a mesma capacidade intelectual, nem todo mundo tem a mesma capacidade de trabalho, as pessoas são diferentes. E é porque as pessoas são diferentes que nós, como seres humanos, nos unimos através de uma instituição que se chama Estado para nos protegermos. Pode chegar num momento, inclusive, que as profissões de alto nível, por exemplo, médicos, fiquem sem trabalho. Imagine se a tecnologia, por exemplo, farmacêutica, chegar num ponto em que não vai ter serviço para médico. Não sei, a gente não sabe. Agora vamos continuar o raciocínio. Será que vale mesmo a pena você pegar a ideia do morador de rua como sendo um problema social da esquerda? Afinal de contas, quando você para pensar em qual que é o ponto de vista da direita para os moradores de rua, é que eles trabalhem e procurem, de alguma forma, alugar uma casa para morar. Vamos pensar no que está acontecendo na realidade brasileira hoje. O governo Temer, assim que assumiu, ele acabou praticamente com o programa Minha Casa Minha Vida e colocou as verbas dos trabalhadores, veja bem, a verba que está na Caixa Econômica Federal, através do dinheiro do FGTS dos trabalhadores, tinha sido constitucionalmente reservada para prover programas como Minha Casa Minha Vida. Os programas de esquerda visam a ideia de que aquele morador de rua tenha condição de financiar a própria casa para deixar de ser morador de rua. Assim que o Temer assumiu e começou a adotar políticas de direita com o PSDB, vale lembrar isso, que não é o Temer que está governando, é o PSDB, a primeira coisa que eles fizeram foi substituir o programa Minha Casa Minha Vida pelo programa Minha Mansão Minha Vida. Agora, se um especulador quiser utilizar o dinheiro do trabalhador para comprar mansões, ele pode utilizar o dinheiro da Caixa Econômica Federal. A política de direita prevê a ideia de que os grandes empresários, os donos de grandes capitais, comprem casas para alugar para as pessoas mais humildes. A política de esquerda pensa na ideia de que as pessoas mais humildes, através do financiamento, que é óbvio que elas vão pagar, ninguém vai ganhar casa, através de uma espécie de financiamento público que vem do dinheiro dos próprios trabalhadores, possam comprar a própria casa para deixarem de ser moradores de rua. Agora o mais interessante, sabe, é que se você é empresário e você vende carros de luxo, vamos pensar, você vende Ferrari, ou talvez você vende helicópteros, ou talvez você seja uma espécie de vendedor de produtos agrícolas para grandes especuladores de terra, até que faz muito sentido o seu ponto de vista de se posicionar do lado da direita e chamar todo desempregado de vagabundo.
Agora, se você é dono do mercadinho, se você tem uma empresa que vende para o consumidor final, as políticas de esquerda são aquelas que distribuem renda. E muitos mercadinhos no Brasil nasceram nos últimos anos, provavelmente a sua empresa também, exatamente porque o governo de esquerda investiu na ponta da economia. Foi esse investimento na ponta que permitiu para que as pessoas que você considera vagabundas tenham acesso a uma certa quantidade de dinheiro para gastar em empresas, talvez empresas como a sua. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o morador de rua. Para concluir, o morador de rua é um potencial cliente seu no momento que ele conseguiu um emprego. Porém, no momento que ele perde o emprego e se transforma num morador de rua, ele vira um vagabundo porque ele não conseguiu ter mérito suficiente para estar trabalhando. Hoje, no Brasil, são 20 milhões de pessoas que estão nessa condição de desemprego e que você considera que são de esquerda porque não estão achando o tal do lote para capinar ou do jardim para podar. Você vai abrir mão dessas 20 milhões de pessoas como clientes na sua empresa se um dia a situação econômica do Brasil melhorar? Eu estou dizendo isso não é para criticar a sua forma de pensar e a sua forma de, digamos que, agredir a sua funcionária que tem uma visão de esquerda. Eu estou dizendo isso para te mostrar como que, ultimamente, mecanismos de especulação e mecanismos de manipulação de ideologia têm sido utilizados para distorcer programas importantes da sociedade brasileira. Os programas de redistribuição de renda da esquerda são os programas que fizeram muitas empresas nascerem no Brasil. E por que esses programas estão sendo eliminados agora? Porque no momento atual da economia brasileira, os especuladores não estão muito preocupados com o mercado interno, que provavelmente é o mercado que faz a sua empresa funcionar. Na realidade de hoje, o que os especuladores estão querendo é ter mão de obra barata para conseguir, digamos que, exportar. Vamos pensar, as empresas do grupo Fiesp, que vendem, por exemplo, para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, elas querem destruir o mercado interno porque, através de um alto desemprego, elas conseguem mão de obra barata, elas conseguem aprovar pautas como o fim da Previdência, pautas como o fim do FGTS, pautas como o fim do 13º. A partir disso, com a mão de obra bem baratinha, eles conseguem produzir barato, mas ao mesmo tempo que eles fazem isso para diminuir o custo de produção deles, que vão vender para fora, eles destroem o mercado de quem vende para dentro. Nesse sentido, donos de supermercados, donos de empresas que vendem para o mercado interno, donos de empresas que vendem para o brasileiro, vão ser prejudicados. Se você é dono de um tipo de empresa dessa, por favor, junte-se a nós nas políticas de esquerda enquanto há tempo, porque pensar com a sua cabeça nessa hora é muito importante. Não deixa ninguém pensar por você. Isso é o mais importante dessa mensagem. Abraço, obrigado, Jennifer, pela dica e até mais.